Olá, boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tia Jaque tá bem, só tá com muita saudade, né? Mas vai passar logo logo, a gente vai se encontrar. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que envolve música, certo? Que é a identidade cultural brasileira. E nós vamos passear pelas regiões brasileiras, ouvindo um pouquinho dessa identidade através da música, certo? Antes da gente começar, eu estava lembrando essa semana da nossa quadrilha, né? Que nós estaríamos naquela fase de ensaios, se aproximando da apresentação. É um momento muito, muito bom. Eu gosto bastante, vocês se divertem. É tenso, tia Jaque fica brava de vez em quando, mas é um momento muito, muito rico e muito gratificante para mim. E eu acredito que para vocês que fazem todo aquele esforço, tia Jaque fica só ali dando uma organizada, mas a realização de tudo é por conta de vocês que estão lá e se empenham bastante. Dão trabalho, mas no final dá tudo certo. O ano passado nós tivemos a maior quadrilha, desde quando tia Jaque começou a trabalhar. Foram 100 estudantes, certo? Inclusive eu terminei participando porque uma das meninas estava doente no dia, não pôde ir. O que acontece? Quando a gente fala de identidade cultural brasileira, nós sabemos que a diversidade cultural no Brasil é enorme. Nós temos uma variação linguística muito grande, nós temos a questão de cultura de modo geral muito, muito, muito misturada. Nós temos cultura europeia, cultura indígena, cultura africana e tudo isso também tem influência na nossa variação linguística, no nosso modo de nos vestir, da questão da música, da dança, tudo isso das comidas típicas, tudo isso se deve à questão da mistura, ou melhor, da diversidade cultural que nós temos aqui no Brasil. Eu acho o Brasil um local incrível, porque eu conheço só algumas regiões, mas é incrível porque a gente anda pelo Brasil, em alguns locais que se a gente for pesquisar ou passear mesmo, dos que eu já passeei, o que acontece? A gente acaba estudando muito, na maioria das vezes é por estudo mesmo, mas o que acontece é que a gente encontra na arquitetura, na pintura, na culinária, toda essa riqueza da diversidade cultural, tanto da Europa quanto indígena e a questão da cultura africana também. É óbvio que algumas culturas vieram e elas foram incorporadas ao que já tinha aqui, mas é bem forte essa influência e bem visível também ainda, tá certo? Nada se perdeu, tudo foi se misturando. O que acontece? Se a gente observar, e por questão regional, vamos começar falando como tem aí no livro de vocês, da questão do regionalismo musical no Nordeste. Quando a gente fala de música no Nordeste, qual é a figura que mais representa, de maior representatividade do Nordeste em relação à música? Nós temos, vamos citar o primeiro, Luiz Gonzaga. Por quê? Porque Luiz Gonzaga, além de explorar a música, ele explora a questão do regionalismo. A cultura nordestina, o sertanejo, a seca, a alegria do sertanejo quando chove. Então, a saída do sertanejo para ir para o Sudeste em busca de trabalho, de uma vida melhor. A alegria dele quando ele consegue voltar para a terra dele. Então, Luiz faz essa representação muito bem, certo? E é óbvio que quem já conseguiu assistir a algum vídeo de Luiz Gonzaga, além de cantar, ele usava as vestimentas, fazendo a representatividade
da roupa do vaqueiro, né? A capa, o chapéu. Então, o que acontece? Quando a gente escuta a música, a gente associa a determinada região. Se a gente escuta Luiz Gonzaga, a gente associa ao Nordeste. Se a gente escuta música sertaneja, a gente associa Centro-Oeste, Sudeste, alguns locais do Sudeste. O carimbó, a região Norte. Se a gente escuta o vaneirão, lá do Sul. A catira, lá do Sul. Se a gente escuta o samba, Sudeste, Rio de Janeiro, alguns locais em São Paulo, certo? Então, é uma mistura muito forte que existe, mas a gente consegue associar essas músicas a cada região, certo? Então, vamos começar a ouvir um pouquinho, tá bom? De cada representatividade em relação à música de cada região. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só pensa em namorar. Ela só quer. Então, nós temos aí a figura de Luiz Gonzaga, tocando o shot das meninas, e ele faz essa brincadeira dizendo que quando chega uma certa idade a menina não quer mais brincar, ela quer namorar, né? A adolescência, infância e adolescência. Mas ele faz de um modo até engraçado. Luiz Gonzaga tocava sanfona e normalmente tinha lá uma zabumba e um triângulo acompanhando, que fazia esse que a gente chama hoje de forró pé de serra, né? Nós vamos agora lá para música sertaneja da região Centro-Oeste. Prestem bastante atenção, que Tia vai colocar dois estilos. O sertanejo raiz, que foram aquelas primeiras duplas que fizeram essas músicas sertanejas. E nós temos o sertanejo que hoje é chamado sertanejo universitário, que ganhou o país inteiro também, tá certo? Então vamos ouvir. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar. Então a gente ouviu um pouquinho aí da música sertaneja lá do início, certo? Sertanejo raiz. E nós temos a música sertaneja que é atual, que são essas duplas como Jorge e Mateus, Mateus e Cauã e outras mais, que são mais atuais e que cantam as músicas antigas, mas também cantam uma nova roupagem da música sertaneja. Se a gente for lá para a região norte, a gente vai falar sobre uma dança muito bonita, que é o carimbó, certo? Vamos ouvir um pouquinho do carimbó e vocês vão ver como é animado. Passarinho, quem te trouxe pra chamar meu carimbó? Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó.
chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucinda e Cupijó. Então aí a gente viu o carimbó, que é uma dança e uma representação musical da região norte, certo? Nós temos na região sul o que a gente chama de vaneirão. É bem interessante porque eles dançam e tem uma musicalidade e eles falam as palavras bem rápidas. Eles usam também a sanfona, certo? E assim como a catira faz essa representação do sul, o vaneirão como música também. Vamos ouvir. Só no gadão pra fazer e acontecer. Peguei o pique no mapa e vendendo a pique. E já avisei quem tem garrafa pra beber. Dancei na lenta pra não espantar o mulherio. Conheço o rio que tem piranha aqui da pé. Eu sou do tempo que pede valsa manhoso. Por ser nervoso não dança. Então, vocês viram aí outra questão do regionalismo. E nós vamos agora para a região sudeste com o samba, certo? Então, prestem bastante atenção que o samba, como eu disse para vocês, ele vai estar no sudeste, mais no Rio de Janeiro. E também ele é usado bastante em São Paulo. Só que São Paulo, a maior parte tá com a música sertaneja. Você pode, enfim, ter felicidade, nem que faça um tempo ruim. Não se sinta assim, só pela metade. Então, a gente ouviu aí forró, nós ouvimos música sertaneja, nós ouvimos carimbó, nós ouvimos vaneirão e o samba. Então, essa representatividade das regiões brasileiras com a musicalidade é muito interessante e ela é muito forte. Vale lembrar que o samba, ele surge, ele tem uma presença muito marcante do negro, da questão instrumental, da capoeira, dos instrumentos de percussão. E nós temos também a questão do samba, junto com as escolas de samba e as marchinhas, que surgiram lá com Chiquinha Gonzaga, quando a gente falou no capítulo anterior. Então, o samba e essa questão de homenagens aos orixás e à capoeira, ele vem muito forte com a cultura africana, certo? A capoeira, ela se tornou patrimônio cultural imaterial. Isso é uma coisa muito boa, porque a capoeira, ela é dança, ela é luta. Hoje, ela é usada como uma dança, mas por muito tempo, além de servir como dança, nas senzalas para os escravos, ela servia como uma luta para a defesa pessoal deles, quando eram perseguidos por capatazes, quando fugiam para ir para aos quilombos e eles precisavam lutar para poder se libertarem. E nós temos a representação aqui com uma pintura, certo? Da capoeira utilizada aqui como luta. E nós temos a capoeira que é chamada capoeira regional e capoeira de Angola. Então, na capoeira regional, nós temos aqui, segue os elementos das danças de lutas africanas e mantém a ligação com as crenças e as tradições religiosas. Já a questão da capoeira regional, ela incorpora os elementos de outras artes marciais africanas, trabalhando golpes de forma mais intensa e objetiva, certo? A capoeira que é praticada até os dias atuais e que a gente vê muito forte é essa capoeira regional, certo? E nós temos os instrumentos, que é o pandeiro, o atabaque, o berimbau e o agogô, certo? Esses instrumentos são utilizados em uma roda de capoeira.
A música, ela sempre esteve e sempre será uma linguagem artística muito forte na questão histórica. A música e a dança e a pintura, eu digo que é forte, assim como as outras, a escultura, a arquitetura, mas por quê? A gente sabe que isso surgiu lá na pré-história, a dança, a música, porque foram encontrados instrumentos musicais feitos de ossos de animais, e a gente sabe que eles usavam a música desde aquela época. Precisamente em que período, não tem como a gente dar com tanta precisão esse período, mas sabemos que surgiu lá e foi passando por várias civilizações até os dias atuais. Graças a Deus, que música é muito bom. Então, olha, o nosso capítulo é bem enxutinho, bem pequeno. E nós temos aqui na página 147 a questão do Rio de Janeiro e a abordagem do Rio com a escola de samba. Nós sabemos que no carnaval, as escolas de samba, eles produzem o ano inteiro para fazer o desfile no carnaval. E no carnaval tem as escolas de samba que tem um samba enredo, tem uma temática para fazer essa representação, muitas vezes é uma crítica e às vezes é uma homenagem a um artista que já tenha morrido ou um artista que esteja vivo e eles fazem essa representação. Às vezes é uma homenagem à questão de escritores e eles fazem em grande estilo nessas escolas de samba esses desfiles, certo? Carros alegóricos belíssimos e com uma questão de cores e várias texturas de tecidos, de plumas e coisa e tal, e purpurina, e eles fazem esses desfiles deixando o carnaval bem rico. Então, depois que vocês assistirem o nosso momento de aula de regionalidade e música, vocês vão responder a página 148, 149, 150. E para finalizar, vocês vão ter a página 151 e a 152, que é uma autoavaliação do que a gente estudou nesses capítulos. Vocês terão uma semana inteira, respondam com calma. Depois vocês fotografam, como a gente vem fazendo, e envia para mim, porque vai contar com atividade respondida, pontinho lá pra gente, e frequência, tá certo? Tia Jaque tá com muita saudade de ver vocês e a gente falar bastante mais pertinho, certo? Então, lembre-se que o Brasil, o mapa do Brasil, ele, quando fala de regionalismo musical, se a gente ouve o forró, a gente relaciona a região nordeste, o carimbó, a região norte, o sertanejo ao centro-oeste, o samba ao sudeste, o vaneirão e a catira a região sul. Então, nós temos uma riqueza musical muito grande no Brasil e é algo muito bom. Eu considero algo muito bom, porque o Brasil é um país rico em cultura, como eu falei para vocês. Então, por hoje é só. Um abraço de Tia Jaque e um beijo bem grande no coração de vocês.